Galerinha, tranquilo? Agora a gente vai resolver aqui umas questõezinhas, né, nível ali IME e ITA. A gente vai começar com uma questãozinha do ITA aqui sobre gases, né? É uma questãozinha que foi do ITA de 2015, tá? E ela diz aqui o seguinte, né? Você vai acompanhar aí na tela. Numa expansão muito lenta, o trabalho efetuado por um gás num processo adiabático ele dá aqui, W, né? Work, né? Que nem a música da Rihanna, né? Work, 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 work. Não, péssimo, né, Alexandre? Mas vamos lá. O work, aqui, né, o trabalho, né, é dado pelo quê? P1V1 elevado a gama sobre 1 menos gama, que multiplica V2 elevado a 1 menos gama menos V1 elevado a 1 menos gama. Em que P, V e T são, respectivamente, a pressão, o volume e a temperatura do gás, e gama uma constante, sendo os subscritos 1 e 2 representativos, respectivamente, do estado inicial e final do sistema. Lembrando que PV elevado a gama é constante no processo adiabático, esta fórmula pode ser reescrita deste modo. Então tem 5 opções aí para você. E observa o seguinte, ele quer que você reescreva essa equação. Se você observar bem os enunciados, na parte de baixo, nos denominadores, você tem aí uns logs neperianos em função, né, de temperatura e volume. Então a gente vai ter que dar uma trocada nisso aí. Ou seja, esse 1 menos gama, né, a gente vai ter que encontrar o valor dele em função dos logs neperianos, em função de temperatura e de volume. Tranquilinho? Agora, olha só. Ele falou aí do PV elevado a gama. Não sei, né, se você já ouviu, né, o cara que estuda para IME e ITA com certeza já ouviu falar. O PV elevado a gama é a equação de Laplace-Poisson. Né? Até coloquei aqui para você. E ele quer dizer o seguinte, que o P1V1 elevado a gama de um estado inicial vai ser igual ao P2V2 elevado a gama do estado final. Sendo esse gama aqui, a gente vai ver isso posteriormente melhor na parte de termodinâmica. O gama é a razão entre os calores específicos molares, a pressão constante de volume constante. Tranquilinho? Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Então vamos lá. Primeira coisa, você pega uma questão dessa e você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas calma, você tem aqui... Primeiro, né, você faz uma prova para IME e ITA, você tem que estar muito bem treinado, muito bem afiado para uma questão dessa, tranquilinho? E essa questão, na verdade, ela não tem nada de física. A gente vai utilizar aqui umas equações, a gente vai usar a equação de Clapeyron, né, e tudo mais, mas de física ela não tem absolutamente nada. A gente vai brincar com equações aqui. Essa é a característica do camarada que faz IME e ITA. Você não pega uma fórmula e aplica diretamente, né? Você sabe fórmulas para criar outras fórmulas. Você acaba, né, adaptando essas fórmulas a outras. E é isso que a gente vai ver em todas as questões que a gente vai fazer aqui. Tranquilinho? Então vamos começar aqui. A gente tem que reescrever, né, essa coisa gigantesca aqui em outra forma. Então a primeira coisa, eu dividi ela em duas partes. Né? Você vê que tem uma parte que está escrita em amarelo e outra parte que está escrita em branco. Porque são duas partes. Essa primeira parte se refere ao seguinte, eu vou achar o valor desse 1 menos gama, esse parâmetro aqui. Porque se você observar, nos denominadores eu tenho logs neperianos em função de temperatura e volume. Então vamos lá, o que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou mexer com esse PV elevado a gama. O nosso PV elevado a gama, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar e dividir ao mesmo tempo pelo volume. O que vai acontecer? Então eu vou ficar com PV elevado a gama vezes Vzão sobre Vzão. Para o quê? Não alterar o valor da minha expressão. O que vai acontecer? Ó? A ordem dos fatores não vai alterar o produto, você há de concordar comigo, né? Então, eu simplesmente coloquei P vezes V, que multiplica V elevado a gama sobre V. Só que você sabe que V elevado a gama dividido por V vai ser igual a V elevado a gama menos 1. Repete a base, subtrai o expoente. Tranquilidade? E você sabe também o seguinte, que PV é o quê? nRT, famosa equação de Clapeyron, não é? Então, o que vai acontecer? Eu posso escrever que PV elevado a gama é igual a nRT vezes o volume elevado a gama menos 1. Fomos até aqui? Belezinha. Agora eu posso fazer o quê? O estado inicial vai ser igual ao estado final. P1V1 elevado a gama igual a P2V2 elevado a gama. Tá certo? Só que PV elevado a gama, você sabe que é nRT vezes volume elevado a gama menos 1. Então, significa o seguinte... P1V1 elevado a gama vai ser nRT1, que é a temperatura nesse estado, vezes o volume 1 elevado a gama menos 1. Isso será igual a nRT2, relativo ao estado 2, vezes o volume 2 elevado a gama menos 1. Aí o que vai acontecer aqui, criança? Adivinha? Milagre aqui. Se você observar, o NR eu posso mandar
para o espaço. Então, eu fico somente com T1V1 elevado a gama menos 1 igual a T2V2 elevado a gama menos 1. Belezinha? Olha o que eu fiz agora. Eu passei o T2 dividindo, então eu fiquei com T1 sobre T2. Igual a V2 elevado a gama menos 1 dividido por V1 elevado a gama menos 1. Como os dois estão elevados ao mesmo expoente, a gente pode o quê? Deixar todo mundo elevado a um expoente só. V2 sobre V1, tudo isso elevado a gama menos 1. Puxei aqui para cima, o que vai acontecer? Aí tá aquele termo de baixo, tá em função do quê? De log neperiano. Então eu apliquei log neperiano dos dois lados. Se eu aplicar de um lado, eu tenho que aplicar do outro. Então eu fiquei com log neperiano de T1 sobre T2 igual a log neperiano de V2 sobre V1 elevado a gama menos 1. Só que você sabe, você é um cara safo, você conhece a propriedade de log aqui, ó. O titio Alexandre já falou dela para você, né? É o tal do peteleco. Você pega esse expoente e passa para frente multiplicando. Belezinha? Então você vai ficar com log neperiano de T1 sobre T2 igual a gama menos 1, que multiplica o log neperiano de V2 sobre V1. Belezinha até aqui? Vamos lá com calma que a gente vai chegar lá. Então agora, o que eu vou fazer? Vou isolar esse gama menos 1. Significa então que gama menos 1 será igual ao que? Ln de T1 sobre T2 dividido pelo Ln de V2 sobre V1. Estamos juntos até aqui? Só que olha só, eu quero o valor de 1 menos gama, não é? Então o que eu faço? Multiplico tudo por menos 1. Quando eu multipliquei aqui por menos 1, fico com 1 menos gama. E isso vai ser igual a menos 1 que multiplica o log neperiano de T1 sobre T2, que divide o log neperiano de V2 sobre V1. Belezinha? Só que você sabe também que isso aqui é o peteleco, só que é a volta, né? Você pode fazer isso com a volta. Então você fica aqui com log neperiano de T1 sobre T2 elevado a menos 1. Ou seja, esse logaritmando aqui, T1 sobre T2, a gente vai fazer o quê? Vai inverter ele. Então vai ficar log neperiano de T2 sobre T1, que divide o log neperiano de V2 sobre V1. Esse é o valor desse parâmetro 1 menos gama. A gente já encontrou aqui o nosso denominador. No final a gente vai ter que fazer uma pequena adaptaçãozinha, mas nada demais, fique tranquilo. Então, matei a primeira parte, graças a Deus. Vamos agora para a segunda parte. Qual que é a segunda parte? Resolver essa expressão aqui de cima, né? O P1V1 elevado a gama, que multiplica V2 elevado a 1 menos gama menos V1 elevado a 1 menos gama. Como é que eu vou proceder a essa solução? É o seguinte, vou pegar essa mesmíssima equação aqui, ó, essa mesminha aqui. O que vai acontecer? Se eu isolar o V1 elevado a gama menos 1, vai acontecer o seguinte, vou pegar o T1 e passar dividindo. Então, vou ficar com V1 elevado a gama menos 1, que multiplica T2 sobre T1 vezes V2 elevado a gama menos 1. Tranquilinho? Só que aí você sabe também, né, bebê, que se você está de um lado, você está elevando a um expoente de um lado, se você quiser passar lá para o outro, vai em forma de raiz, não é? No caso aqui, como o meu expoente é gama menos 1, vai em forma de uma raiz cujo índice é igual a gama menos 1. Então eu fico com V1 igual a raiz em índice gama menos 1 de T2 sobre T1 vezes V2 elevado a gama menos 1. Tranquilo? Só que aí você sabe também o seguinte, o V2 pode sair desse radical, né? Simplesmente eu cancelo aqui, simplifico. Então eu fico com V1 igual a V2, fora do radical, que multiplica T2 sobre T1. E aqui você também sabe que quem está na sombra vai para o Sol e quem está no Sol vai para a sombra, né? Já que esse expoente aqui é 1, vou ficar com 1 sobre gama menos 1. Tranquilinho? Beleza. Só que se você observar aí as respostas, eu estou com um parâmetro no final, nas respostas aí, tá elevado a gama sobre gama menos 1. 1 menos gama, perdão. Então a gente tem que fazer o quê? Ó? Já que esse parâmetrozinho, esse pedaço, é gama sobre gama menos 1, lá no nosso problema, vai acontecer o quê? Eu elevo todo mundo a gama. Tranquilinho? Elevando a equação toda a gama, eu faço o quê? V1 elevado a gama vai ser igual a V2 elevado a gama, que multiplica T2 sobre T1 elevado a gama sobre gama menos 1. Belezinha? Então, o que vai acontecer aqui? É com essa expressão agora que eu vou trabalhar. Belezinha? O que vai acontecer aqui, criança? Só lembrando aqui, ó, acabei cometendo um pequeno erro. Eu acabei trocando, tá? Mas foi sem querer. Esse gama menos 1
né? Eu troquei aqui sem querer, mas você não troca, tá? Vamos dar uma consertada aqui, só para não confundir, beleza? Então, esse camaradinho aí, na verdade, é 1 menos gama. Foi? Vamos continuar trabalhando aqui agora? Agora o que eu fiz aqui, ó? Essa partezinha é a expressão lá de cima, lá do numerador. P1 V1 elevado a gama vezes V2 elevado a 1 menos gama menos V1 elevado a 1 menos gama. O que eu fiz aqui? Uma simples e distributiva. Apliquei uma distributiva aqui nesses dois camaradinhos. Então eu fiquei com P1 V1 elevado a gama V2 elevado a 1 menos gama menos P1 V1 elevado a gama que multiplica V1 elevado a 1 menos gama. Tranquilinho? O que vai acontecer aqui? A gente acabou de descobrir que V1 elevado a gama, esse camaradinho aqui, ó, ele é quem? É esse aqui, né? Ele é quem? V2 elevado a gama, tá aqui, que multiplica T2 sobre T1 elevado a gama sobre gama menos 1. Vamos consertar ali também, eu acabei trocando. Concorda comigo? Então, o que vai acontecer aqui, criança? Com o que a gente vai ficar aqui? Se você observar agora, o que eu posso fazer? V1 elevado a gama, que multiplica V1 elevado a 1 menos gama, repito a base, somo de expoentes. Gama menos gama é zero. Então isso aqui fica simplesmente P1, V1. Acabou o meu problema. E nessa partezinha agora, eu tenho quem? V2 elevado a gama, que multiplica V2 elevado a 1 menos gama. Vai ficar a mesma coisa. Então eu fico com P1, V2, que multiplica T2 sobre T1 elevado a gama menos 1. Tranquilinho? Menos P1V1. E aí coloco o P1 em evidência. Se você pegar aí no seu arquivo e olhar as alternativas, você vai verificar que eu tenho aí as pressões em evidência no numerador. No caso aqui vai ser P1, né? Então eu coloquei P1 em evidência e aí ficam simplesmente V2, que multiplica T2 sobre T1 elevado a gama menos 1, tranquilinho? Menos V1. Tranquilão? Agora sabe o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente unir essa expressão a essa para poder finalizar o nosso problema. Tranquilinho? Vamos lá? Volta aqui comigo depois no quadro. Vamos lá, galera, para finalizar, né, essa coisa horrorosa, horrenda, mas linda ao mesmo tempo. O que acontece? Peguei aquela equaçãozinha, né, do denominador, repeti ela aqui, e a do numerador, que a gente, né, adaptou, coloquei aqui. O que a gente vai fazer agora? Vou simplesmente colocar um sobre o outro, belezinha? Então, a expressão P1V1 elevado a gama, que multiplica V2 a 1 menos gama, menos V1, 1 menos gama, eu substituí por essa expressão aqui, se você observar. P1 que multiplica V2, T2 sobre T1 elevado a gama sobre gama menos 1, menos V1. Foi dividido por quem? Por esse camarada aqui. Log neperiano de T2 sobre T1, que divide o log neperiano de V2 sobre V1. Meu Deus, vamos lá, calma que está acabando. Só que é a prova do ITA. Nada é fácil nessa vida. Você ainda vai ter que dar uma pequena mudada aí para poder achar a resposta correta. O que vai acontecer, criança? Se você observar aí nas respostas, a nossa resposta aqui está V2 sobre V1, né? A gente tem que transformar isso em V1 sobre V2. É simples, tranquilo. Se você inverter aqui esse logaritmando, basta você deixar elevado a menos 1. Tranquilinho? O que vai acontecer? Você sabe que isso aqui é a tal da propriedade do peteleco. Esse menos 1 vai vir para onde? Vai vir multiplicando aqui para frente, né? Ó. Então ele vai ficar, ó, multiplicando aqui. E ao mesmo tempo, como ele está multiplicando, eu vou dividir esse camaradinha por quem? Por menos 1. Traduzindo, eu vou trocar o sinal desses camaradas que estão aqui nesse numerador. O que vai acontecer então? Eu vou ficar com W12 igual a P1, que multiplica. Agora é só trocar os sinais, né? Se era menos V1, fica V1 positivo. Se era V2, que multiplica T2 sobre T1 elevado a gama sobre gama menos 1 positivo, agora ele fica negativo.
dividido pelo log neperiano de T2 sobre T1, que divide o log neperiano de V1 sobre V2, dando para você, finalmente, graças a Deus, a resposta letra A de acertei a questão do ITA na prova. Letra A de Outback. A de Outback. A de aeronáutica. Tranquilão? Vamos para a próxima.